tarde, no ar o seu programa. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos juntos aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, começando esse programa que é seu. Por isso você vai fazer companhia pra gente. Sempre às 5 horas da tarde estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira, lembrando dos nossos horários de reprise, né? Estamos juntos também às 2 da manhã. Um abraço pra você que acompanha a gente aí na madrugada, nesse horário alternativo. Muito bom ter a sua companhia, ter a sua interatividade também. Um abraço para você que está acompanhando a gente ao meio-dia, reunindo de repente a família, ou é a sua companhia para o almoço aí solitário, né? Muito obrigado porque você participa das nossas conversas aqui junto com a gente. Pode ficar à vontade porque esse programa é seu. E com certeza você já ouviu falar em nomes como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, ícones da história conhecidos mundialmente, é ou não é? Eles são lembrados por lutarem por ideais que transformariam o mundo em um lugar melhor. E como eles, hoje, milhares de pessoas trabalham por ideais semelhantes, se dedicando a pesquisas, projetos que visam o benefício do ser humano. E olha, é nessa busca de descobrir, criar uma maneira para melhorar ou favorecer a sociedade que algumas pessoas merecem ser reconhecidas, merecem ser lembradas. E como objetivo de reconhecer e incentivar trabalhos assim, existe a mais prestigiada premiação em todo o mundo, que é o Prêmio Nobel. Já ouviu falar, né? Agora, o que esse prêmio significa? Qual o impacto que ele causa na sociedade? E um prêmio pode, de alguma maneira, influenciar a sua vida? Você aí sentado no sofá acompanhando o seu programa, alguém ter recebido um prêmio Nobel pode fazer alguma diferença na sua vida? Será? Tudo isso você vai descobrir no seu programa de hoje. A gente vai conversar com o Francisco Carlos Ribeiro. Ele é historiador, já esteve aqui no seu programa, volta hoje aqui para conversar com a gente. E claro que a gente quer a sua participação nas redes sociais. Você sabe o que é Prêmio Nobel? Você acha que tem alguma importância a gente se lembrar, reconhecer o trabalho dessas pessoas? Por favor, dê a sua opinião. Você já conhece as formas de participar, né? facebook.com/seu programa. Aliás, por favor, dê um like lá se você ainda não deu na nossa página, para você sempre estar atualizado, tá bom? E a gente pode conversar também pelo Twitter, @seu programa. Esse também é o nosso endereço do Instagram, para você curtir sempre as nossas fotos lá, @seu programa. E aí já vou falar do nosso blog, o novotempo.com/seu programa. Através do nosso blog, você pode assistir aos programas antigos. Todos os programas vão lá para o nosso blog, você pode acompanhar e você também pode pedir a revista Princípios, esse nosso presente que eu falo aí todas as tardes, inteiramente grátis. A gente quer mandar esse presente para você, tá bom? Na revista Princípios, você vai encontrar várias matérias aqui sobre qualidade de vida, sobre relacionamentos, sobre saúde, assuntos teológicos, vai acrescentar muito à sua vida. Então, entrando no nosso blog, você vai ver essa imagem aqui da revista Princípios, clica lá e aí você vai preencher um cadastro super rápido e você vai receber inteiramente grátis e com todo o nosso carinho a revista Princípios, que é escrita pelo pastor Fernando Iglesias, viu? Então você já sabe que tem um conteúdo imperdível para você aí na revista Princípios. Vamos lá para o jornalismo? Hoje a minha amiga Gabriela Frontini que está comigo. Boa tarde, Gabi. Oi, Wagner. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo ótimo e por aí no Estúdio J. Tudo certo também. Então tá bom. Agora, o que não tá muito certo é a situação lá do Rio de Janeiro, né, Gabi? Olha, situação de calamidade no Rio de Janeiro, fortes chuvas, geralmente essa época do ano castiga bastante o Rio de Janeiro e a gente tem deslizamentos de terra e alagamentos em várias regiões. Dá um panorama pra gente de como tá essa situação. Exatamente, Wagner. Uma forte chuva atingiu o Rio nesta madrugada. Sirenes de alerta para os deslizamentos foram acionadas em mais de 40 comunidades. Veja na reportagem. O rio parado pela água. A chuva que cai desde ontem à noite inundou ruas, invadiu casas e atrapalhou a vida de quem tentou chegar ao trabalho na manhã desta quarta-feira. O carioca teve que redobrar a paciência para enfrentar um conhecido problema. O centro, as zonas oeste e norte da cidade foram as regiões mais afetadas. Cachoeiras urbanas se formaram. Na Avenida Brasil, a água invadiu as pistas. O trânsito deu um nó. Por causa de alagamentos, trem e metrô tiveram parte do serviço suspenso.
Rios como o Maracanã e o Faria Timbó transbordaram. Muitos comerciantes não abriram as portas. Trabalhadores se arriscavam a caminho do serviço. Apesar de ser uma obra recente, essa é a situação da Avenida Binário na manhã desta quarta-feira. Muitos bolsões d'água na via que leva ao centro do Rio. Muitos motoristas estão desistindo de ficar presos no trânsito e estão fazendo retorno para voltar para casa ou procurar um outro caminho. Operários do consórcio Novo Rio, na zona portuária, se protegiam nas marquises. As máquinas ficaram paradas. Em 43 comunidades, sirenes tocaram avisando do risco de solo encharcado e possibilidade de deslizamento. A cidade está em estágio de alerta. Que o carioca se mantenha informado e repetindo aquele apelo para aqueles que não estiverem com necessidade de ficar fazendo grandes deslocamentos pela cidade, que evitem fazer esses deslocamentos. Situação complicada, hein, Wagner? Isso me lembrou quando eu estive na região serrana do Rio há algum tempo atrás, com uma tragédia ali, com muitas mortes por deslizamento de terras. As pessoas precisam ficar atentas e obedecer ali aos sinais, né, que a prefeitura, enfim, o governo vem dando para não sair de casa nessas situações. É complicadíssimo. E olha, a gente está com uma campanha aqui, né? Os programas da Novo Tempo estão usando a hashtag nas redes sociais Ore pelo Rio. Então você pode também mandar as suas mensagens e colocar essa hashtag aí no Twitter, nas redes sociais, Ore pelo Rio. E realmente a gente vai estar orando, né, Gabi, por todas essas famílias que estão passando por essa grande dificuldade aí no Rio de Janeiro. Com certeza. Bom, mudando de assunto, depois das homenagens prestadas aí por autoridades do mundo todo, ontem em Joanesburgo, na África, hoje o corpo de Mandela começou a ser velado, é isso? É isso mesmo, Wagner. Com uma escolta de motociclistas, o corpo de Mandela saiu do hospital militar em direção ao Union Building, que é a sede do governo. No caminho, milhares de pessoas se despediram do líder mundial contra a segregação racial. Como em todas as homenagens, os sul-africanos cantaram e dançaram celebrando a vida do ex-presidente. Já na chegada à sede do governo, o corpo foi recebido por um dos netos de Mandela. Foi nesse mesmo local, em 1994, que Mandela prestou juramento depois de vencer as eleições interraciais na África do Sul. Personalidades e autoridades também compareceram ao Union Building para prestar homenagens ao ex-líder. E Wagner, eu vi uma coisa curiosa hoje, até fiquei espantada. O governo contratou um intérprete de linguagem de sinais que foi detectado como um impostor. As pessoas com deficiência auditiva que estavam ali tentando saber o que foi falado não conseguiram entender absolutamente nada do que ele interpretou. Ou seja, um impostor ali nessa confraternização, enfim, como eles chamam, né? Mas nessa ocasião toda da morte do líder Mandela. Mas isso na homenagem ou no velório? Na homenagem. Na homenagem ontem. Não sabia disso, Gabriela. Um absurdo. Quando eu li hoje nos jornais, eu fiquei espantada. Como que um impostor consegue chegar até ali e ser descoberto só depois daquilo tudo? Foi impressionante. E se é o rapaz que estava fazendo a linguagem dos sinais ali ao lado das celebridades que estavam falando tudo Exatamente. mais? Ele apareceu para o mundo inteiro, né? Eu estava numa viagem ontem e eu estava assistindo tudo isso pela CNN e ele estava lá, aparecendo para o mundo inteiro, né? Ele mesmo, você acredita? Um impostor no meio de todo mundo ali. Impressionante. Bom, impressionante é a próxima notícia também, né, Gabriela? Também. Ainda do cenário internacional. O Senado do Uruguai aprovou a criação do primeiro mercado de maconha no mundo. O governo do país vai dar licença de cultivo e venda de maconha em farmácias. A maioria dos uruguaios é contra a liberação da maconha, mas uma multidão causou euforia nas ruas de Montevidéu. Os manifestantes aguardaram o resultado em uma praça próxima ao parlamento do país. Com 16 votos a 13, a nova lei foi aprovada no Senado e deve entrar em vigor no primeiro semestre de 2014. Pela nova legislação, os uruguaios que têm mais de 18 anos poderão comprar até 40 gramas da erva por mês em farmácias credenciadas. O cultivo também foi liberado em casa, com o máximo de 6 plantas e em associações que tenham entre 14 e 45 membros. Quem for encontrado plantando maconha sem autorização do governo pode ser condenado até a 10 anos de prisão. Olha, Wagner, sinceramente eu não sei nem o que comentar dessa notícia, porque a gente, como cristãos aqui, nós somos contra o consumo, quem dirá então dessa liberação toda que um país está fazendo. Com certeza.
Agora, Gabi, a revista Time sempre, nessa época do ano, escolhe a personalidade mais marcante do ano. E nesse ano, 2013, foi escolhido o novo Papa. O Papa Francisco, já como dizia a música, e o Papa é pop, né? A publicação justifica a escolha dizendo que o pontífice argentino tornou-se uma nova voz de consciência. Francisco foi selecionado a partir de uma lista de 10 personalidades. Depois do Papa veio o ex-consultor da NSA, Edward Snowden, que revelou o programa secreto de espionagem do governo americano. Esse Papa realmente está fazendo história, né, Wagner? Ele está fazendo bastante sucesso, ele está sendo bem popular aí entre várias classes sociais, né? É isso mesmo. E essas são as notícias de hoje. Maravilha. Obrigado, Gabi. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado. Com certeza. Até mais. Até mais. Não se esqueça que logo mais às 7 horas da noite a gente tem o NT Vale ao vivo, o Departamento de Jornalismo trazendo aí as principais notícias para você, tá bom? Intervalinho rápido aqui no seu programa. Na volta, hoje é quarta-feira, é dia de lugar de paz, nós vamos orar juntos aqui e vamos conversar sobre o Prêmio Nobel. O que é o Prêmio Nobel? Qual a importância? Por que a gente não ouve muito falar o nome do Brasil aí nessa premiação? Tudo isso e muito mais logo na volta do intervalo, não sai daí.